O cheiro de antisséptico ainda parecia impregnado na minha pele, um fantasma químico dos 3 meses que passei entre a vida e a morte. O táxi parou em frente à casa que eu e minha esposa, Helena, havíamos construído, não com tijolos e argamassa, mas com 20 anos de promessas e risadas compartilhadas. Eu paguei ao motorista com as mãos ainda trêmulas, um lembrete persistente da fraqueza que a pneumonia dupla e o subsequente coma haviam deixado em meu corpo. Cada passo da calçada até a porta da frente era uma pequena vitória, um ato de desafio contra a mortalidade. Eu mal podia esperar para ver Helena, para sentir o calor de seu abraço, para finalmente deixar para trás o pesadelo do hospital. Abri a porta e o silêncio que me recebeu era diferente. Não era a quietude pacífica de uma casa vazia esperando seu dono, mas um vácuo, um eco onde antes havia vida. Helena, chamei, minha voz rouca pelo desuso. Nenhuma resposta. Andei pela sala de estar e a primeira coisa que notei foi o espaço vazio na parede acima da lareira. Onde antes estava pendurada a pintura a óleo do século XIX da minha trisavó, uma herança de família de valor inestimável, agora havia apenas um prego solitário e um contorno mais claro no papel de parede. Meu coração começou a bater de forma errática. Fui para o meu escritório. A coleção de relógios de bolso do meu pai, meticulosamente disposta em uma caixa de vidro sobre a escrivaninha, havia desaparecido. No lugar dela, um vaso com uma orquídea de plástico. O pânico começou a subir pela minha garganta, frio e afiado. Corri para o nosso quarto, para o cofre escondido atrás de um painel falso no armário. Meus dedos desajeitados finalmente conseguiram digitar a combinação. Abri a porta. Vazio. As joias da minha mãe, o anel de noivado de diamante da minha avó, as barras de ouro que meu pai havia investido como uma rede de segurança para o futuro da nossa família. Tudo se fora. Fiquei ali, apoiado no batente da porta, o mundo girando ao meu redor. Não era apenas o valor monetário, que era astronômico. Era a minha história, meu legado, as únicas coisas tangíveis que me restavam dos meus pais e avós. E então eu a vi. Helena entrou no quarto vinda do banheiro, enrolada em uma toalha, com o cabelo molhado. Ela parou abruptamente quando me viu, seus olhos se arregalando não de alegria ou alívio, mas de puro choque, como se estivesse vendo um fantasma. Marcos, o que você está fazendo aqui? Eles disseram que você só teria alta na semana que vem. Minha voz era um sussurro trêmulo. A herança, Helena. Onde está a minha herança? Ela desviou o olhar, pegando um roupão de seda que eu nunca tinha visto antes. Seu rosto, antes um mapa de amor e preocupação para mim, agora era uma máscara de fria indiferença. Eu precisei do dinheiro, Marcos, disse ela, sem me olhar nos olhos. Você estava em coma. Os médicos não sabiam se você ia acordar. Eu tinha que pensar no meu futuro. O futuro dela. Naquele momento, o chão não apenas tremeu sob meus pés. Ele se abriu, me engolindo inteiro. A mulher com quem eu havia compartilhado minha vida, meu corpo e minha alma, não apenas havia me abandonado no meu momento de maior necessidade, mas também havia roubado meu passado, vendendo cada pedaço da minha história para financiar um futuro no qual eu claramente não fazia parte. A traição era tão profunda, tão absoluta, que quase me fez desejar nunca ter acordado daquele coma. Nosso casamento não começou como um conto de fadas, mas parecia real. Conheci Helena na faculdade. Eu era um estudante de engenharia focado e um pouco tímido, e ela era um furacão de energia no curso de artes, com um sorriso que podia iluminar o auditório mais sombrio. Nós éramos opostos que se atraíam. Eu a aterrava e ela me ensinava a voar. Casamos 1 ano depois da formatura. Eu consegui um bom emprego em uma empresa de construção, e ela abriu uma pequena galeria de arte. Meus pais a adoravam. Ela tem fogo, meu filho, dizia meu pai, com um brilho nos olhos. Mantenha-a por perto. E eu mantive. Por 20 anos, construímos uma vida confortável. Compramos a casa, viajamos pelo mundo, apoiamos um ao outro em nossas carreiras. Quando meus pais faleceram, um após o outro, em um período de 2 anos, foi Helena quem me segurou enquanto eu desmoronava. Ela me ajudou a catalogar a herança, a vasta coleção de antiguidades, arte, joias e propriedades que minha família havia acumulado ao longo de gerações.
Isso não é apenas sobre dinheiro, meu amor, ela disse na época, segurando minha mão enquanto olhávamos para a antiga casa de campo da família, aninhada nas colinas de Minas Gerais. Isso é sobre legado, é a história da sua família e agora é a nossa história. Eu acreditei nela, confiei nela implicitamente. Entreguei a ela o controle de nossas finanças, o acesso a tudo. Eu via nosso casamento como uma parceria, uma entidade única onde meu e seu haviam se fundido em nosso. Que tolo eu fui. A doença veio de repente. Começou como uma tosse persistente que atribuía ao estresse no trabalho. Em uma semana eu estava lutando para respirar. Na semana seguinte, estava em uma cama de hospital com tubos saindo de mim, o diagnóstico sombrio de pneumonia dupla se transformando em uma falência de múltiplos órgãos. A última coisa que me lembro antes do coma foi o rosto de Helena, seus olhos cheios de lágrimas, sussurrando: "Lute, Marcos, por favor, lute por mim." E eu lutei. Mesmo na escuridão inconsciente, uma parte de mim lutou. Lutei contra as infecções, contra a febre, contra as vozes dos médicos que diziam a Helena para se preparar para o pior. Lutei porque queria voltar para ela, para a nossa vida, para a história que ela disse que estávamos construindo juntos. Quando finalmente acordei, confuso e fraco, quase 3 meses depois, a primeira palavra que consegui pronunciar foi o nome dela. As enfermeiras me disseram que ela tinha sido uma rocha, visitando todos os dias. Mas elas não sabiam que, enquanto ela segurava minha mão em um quarto de hospital estéril, sua outra mão estava ocupada assinando documentos, esvaziando contas e vendendo meu passado para o maior lance. A frieza dela, após a confrontação, foi o que mais me quebrou. Não havia remorso, nem culpa, apenas uma praticidade cruel. Os ativos eram ilíquidos, Marcos. Eu precisava de dinheiro para as contas do hospital para manter a casa, ela argumentou, embora nosso seguro de saúde cobrisse quase tudo e tivéssemos economias substanciais. E além disso, eu conheci alguém. Aquelas 3 palavras me atingiram com mais força do que qualquer diagnóstico médico. Ela havia me substituído enquanto eu estava inconsciente. Ela não estava apenas planejando um futuro sem mim. Ela já o estava vivendo. O homem, descobri mais tarde, era um consultor financeiro chamado Ricardo, que a ajudou a liquidar meus bens. Que conveniente. E, nos dias que se seguiram, afundei em um poço de desespero. Eu me sentia um homem oco, um fantasma em minha própria casa, que agora parecia um mausoléu de memórias roubadas. Helena se movia ao meu redor com uma eficiência impaciente, como se minha presença fosse um inconveniente, uma complicação para seus planos bem traçados. Ela já havia entrado com o pedido de divórcio, e seus advogados me enviaram uma proposta de acordo que era insultuosa, oferecendo-me uma pequena fração do que restava, tratando a herança vendida como ativos conjugais liquidados por necessidade. Eu estava quebrado, física e espiritualmente. A luta havia me deixado exausto. Por um momento considerei assinar os papéis apenas para acabar com a agonia, para deixá-la ir e me afastar com os poucos fragmentos de dignidade que me restavam. Mas então, em uma noite escura e silenciosa, enquanto vasculhava as caixas de pertences dos meus pais que Helena não havia se incomodado em vender, provavelmente porque não tinham valor de revenda óbvio, encontrei. Foi o meu ponto de virada. Escondida no fundo de uma caixa de velhos registros fiscais do meu pai, havia uma pasta de couro gasta com as iniciais dele em ouro desbotado. Dentro, sob pilhas de papéis amarelados, estava um documento que eu nunca tinha visto antes. O testamento original e o instrumento de fideicomiso do meu avô, datado de 1975. Meu pai havia me dado cópias simplificadas anos atrás, mas este era o documento mestre, denso com jargão legal e cláusulas complexas. Curioso, comecei a ler, e foi então que o vi. Artigo 4º, seção B, uma pequena cláusula intitulada Cláusula de Legado Sanguíneo. Meu avô, um homem tradicional e protetor de seu legado, havia estipulado algo extraordinário. A principal propriedade da família, a casa de campo de 200 acres em Minas Gerais, a joia da coroa da herança, não poderia ser vendida. Ela deveria permanecer na linhagem sanguínea da família Santana. Se algum herdeiro tentasse vender a propriedade a um terceiro, a venda não seria apenas nula e sem efeito, mas o ato de tentar a venda constituiria uma violação fiduciária.
resultando na perda imediata e irrevogável por parte desse herdeiro de qualquer outra reivindicação sobre os bens do fideicomiso. Meu coração parou. A casa de campo foi a primeira coisa que Helena vendeu. Ela se gabou de ter conseguido um preço fantástico de um conglomerado hoteleiro que planejava transformá-la em um resort de luxo. Ela havia assinado os papéis, recebido o pagamento, tudo enquanto eu estava em coma. Mas, de acordo com o documento em minhas mãos, ela não havia vendido nada. Ela havia, na verdade, acabado de se deserdar. Uma nova força surgiu dentro de mim, fria, clara e afiada como aço. A dor não desapareceu, mas se transformou em determinação. A tristeza deu lugar a uma clareza calculista. Helena, em sua ganância e pressa, não havia feito a devida diligência. Ela havia operado com base nos documentos simplificados, sem nunca consultar o instrumento de fideicomiso original. Ela pensou que tinha dado o golpe perfeito. Ela não tinha ideia de que havia acabado de acionar uma armadilha legal que estava adormecida por quase 50 anos. O homem que voltou do hospital era uma sombra de si mesmo, mas o homem que se sentou no chão do seu escritório naquela noite, segurando um documento antigo, renasceu. A luta pela minha vida havia acabado. A luta pela minha alma estava apenas começando. O primeiro passo foi o silêncio. Eu não confrontei Helena. Não revelei a bomba legal em que estava sentado. Em vez disso, joguei o papel que ela me designou. O do marido derrotado. Concordei verbalmente com os termos ultrajantes do divórcio. Embalei minhas roupas e me mudei para um pequeno apartamento alugado do outro lado da cidade, deixando-a na casa que agora parecia grande e vazia sem os tesouros que a preenchiam. A arrogância dela cresceu a cada dia. Ela via minha complacência como fraqueza, minha quietude como resignação. Ela e Ricardo, o consultor financeiro, agora eram um casal oficial, aparecendo em eventos sociais, ela usando joias novas e caras, sem dúvida compradas com o meu passado. Enquanto ela exibia sua vitória, eu trabalhava nas sombras. Meu segundo passo foi encontrar o advogado certo. Não um tubarão do divórcio chamativo, mas alguém discreto, meticuloso e implacável. Lembrei-me de um nome que meu pai mencionava com reverência. Dr. Almeida, um velho amigo de faculdade dele, um especialista em direito de propriedade e fideicomisos. Ele estava semi-aposentado, mas quando lhe contei a história e lhe mostrei o documento do meu avô, seus olhos brilharam com o tipo de fogo que apenas uma injustiça flagrante pode acender. Seu avô era um homem muito inteligente, Marcos, disse Dr. Almeida, examinando a cláusula. Isso é juridicamente blindado. Ela não tem para onde ir. Nos meses seguintes, montamos nosso caso com uma precisão cirúrgica. Dr. Almeida e sua equipe reuniram todas as peças do quebra-cabeça. Obtivemos cópias do contrato de venda da casa de campo. Rastrearam o fluxo de dinheiro da venda para uma nova conta que Helena havia aberto em seu nome de solteira. Compilamos uma avaliação completa de cada item da herança que ela havia vendido, desde a pintura da minha trisavó até o último relógio de bolso. O valor total era de tirar o fôlego, muito mais do que ela havia revelado. Enquanto isso, eu continuava a jogar meu papel. Respondia aos e-mails de seus advogados com mensagens curtas e submissas. Estou revisando os documentos. Preciso de mais tempo. Não estou me sentindo bem. Cada atraso a deixava mais impaciente e mais confiante. Em uma de nossas raras conversas por telefone, ela chegou a dizer: Marcos, por favor, vamos acabar logo com isso. Estou tentando seguir em frente com a minha vida e você está dificultando as coisas. A ironia era tão espessa que eu quase engasguei. O passo mais crucial foi a paciência. Tivemos que esperar o momento perfeito. Dr. Almeida explicou que precisávamos deixar Helena se sentir completamente segura. Precisávamos que o dinheiro da venda ilegal fosse totalmente transferido e que ela começasse a usá-lo. Precisávamos que ela acreditasse que havia vencido. E ela acreditou. 3 meses se passaram. 3 meses em que vivi com um macarrão instantâneo e uma sede fria por justiça. 3 meses em que Helena e Ricardo compraram um carro esportivo novo, fizeram uma viagem de primeira classe para a Europa e começaram a procurar uma nova casa, maior e mais grandiosa. Eles estavam construindo seu futuro sobre uma fundação de areia, e a maré estava prestes a subir. Finalmente o dia chegou.
Havíamos agendado uma reunião de mediação final em um escritório de advocacia neutro. Seria o dia em que eu deveria assinar o acordo de divórcio final. O advogado de Helena, um homem arrogante chamado Dr. Barros, entrou na sala de conferências com um sorriso presunçoso. Helena estava ao seu lado, parecendo radiante e um pouco entediada, como se a formalidade fosse uma perda de tempo. Ricardo não estava lá. Sua parte no esquema havia terminado, ou assim ele pensava. Eu e Dr. Almeida entramos silenciosamente. Eu parecia abatido e cansado, exatamente como eles esperavam. A sala era estéril, com uma longa mesa de mogno polido que refletia as luzes fluorescentes do teto. Bem, começou o Dr. Barros, deslizando uma pilha de papéis pela mesa. Acho que todos nós podemos concordar que este é um resultado justo. Marcos, se você puder assinar aqui, aqui e aqui, podemos encerrar este capítulo infeliz. Eu não peguei a caneta. Em vez disso, olhei para Helena. Pela primeira vez em meses, olhei diretamente em seus olhos. Antes de assinar qualquer coisa, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Eu tenho uma pergunta para você, Helena. Você gostou da casa de campo em Minas? Ela piscou, pega de surpresa. Do que você está falando, Marcos? Já superamos isso? Não superamos, eu disse. Porque acontece que você nunca a possuiu para vender. Foi nesse momento que o Dr. Almeida, com o timing de um ator experiente, colocou uma única pasta na mesa na frente do Dr. Barros. Acho que você vai querer ver isso, disse ele calmamente. É o instrumento de fideicomiso original da família Santana, especificamente o artigo 4º, seção B. A confiança de Dr. Barros vacilou. Ele abriu a pasta. O silêncio na sala era absoluto enquanto seus olhos percorriam o texto. Eu observei a cor sumir de seu rosto. Ele releu a cláusula, depois olhou para Helena com uma expressão de horror absoluto. O que é isso? Helena perguntou, sua voz subitamente aguda. O que está acontecendo? Dr. Barros engoliu em seco. Helena, a venda da casa de campo foi inválida. Isso é ridículo. Ela riu, mas o som era oco. O dinheiro está na minha conta. Não por muito tempo, disse Dr. Almeida. Já notificamos o conglomerado hoteleiro sobre a venda fraudulenta e a cláusula de reversão. Eles estão compreensivelmente muito chateados. Na verdade, eles estão entrando com uma ação judicial contra você por fraude e deturpação, buscando não apenas o retorno total de seu dinheiro, mas também danos punitivos. O rosto de Helena desmoronou. Mas isso não faz sentido. Mas faz todo o sentido, eu disse, finalmente permitindo que um traço de gelo entrasse em minha voz. Veja, a parte realmente interessante da cláusula de legado sanguíneo do meu avô não é apenas que a venda é nula, é a penalidade por tentar a venda. Eu me inclinei para a frente. Ao violar os termos do fideicomiso, você perdeu todo e qualquer direito a todos os outros bens contidos nele. Isso inclui o dinheiro das joias da minha mãe, o valor da coleção de relógios do meu pai e o produto da venda da pintura da minha trisavó. Tudo isso. Você não pode fazer isso, ela gritou, seus olhos se enchendo de lágrimas de pânico, não de tristeza. Eu não fiz nada, respondi. Você fez. Você apostou contra o legado da minha família e perdeu. Todo o dinheiro que você roubou será devolvido ao fideicomiso. O fideicomiso do qual você não faz mais parte. O advogado dela parecia que ia ficar doente. Ele estava folheando os papéis freneticamente, procurando uma brecha, uma tecnicalidade que não existia. A armadilha do meu avô era perfeita. Helena olhou para mim, a máscara de sofisticação finalmente quebrada, revelando a ganância crua por baixo. E o divórcio? Ela sussurrou, a voz trêmula. O divórcio ainda está acontecendo, disse Dr. Almeida com um sorriso fino. Mas os termos mudaram drasticamente. Como todos os seus ativos recém-adquiridos foram obtidos de forma fraudulenta e agora são legalmente nulos, eles não são considerados bens conjugais. Na verdade, o tribunal provavelmente verá isso como dissipação de ativos em uma escala espetacular. Você não sairá com nada, Sra. Santana. Absolutamente nada. Ela ficou sentada lá, em completo e total silêncio, a realidade de suas ações caindo sobre ela como uma avalanche. Ela não havia apenas perdido o dinheiro. Ela havia perdido tudo.
sua reputação, sua segurança e, o mais importante, a ilusão de que ela era a inteligente. 3 meses atrás, ela me deixou para morrer e roubou meu passado. Naquele momento, na fria sala de conferências, eu não apenas peguei meu passado de volta, eu tomei o futuro dela. O rescaldo foi tão devastador para Helena quanto catártico para mim. O conglomerado hoteleiro a processou com uma ferocidade corporativa e com as provas irrefutáveis de fraude, eles ganharam facilmente. Ela foi condenada a devolver cada centavo da venda da casa de campo, acrescido de uma quantia por danos que a deixou em ruínas financeiras. O carro esportivo novo, as joias, as férias de luxo, tudo foi liquidado para pagar suas dívidas legais. Ricardo, o consultor financeiro, desapareceu assim que o escândalo veio à tona, deixando-a para enfrentar as consequências sozinha. Nosso divórcio foi finalizado rapidamente. O juiz, depois de revisar as evidências de suas ações, concedeu-me tudo. A casa, os bens restantes, tudo. Ela saiu do casamento com nada além de suas roupas e uma montanha de dívidas. Ela tentou lutar, é claro. Seu advogado tentou argumentar coação emocional, aproveitamento de sua angústia enquanto eu estava doente, mas a premeditação de suas ações, a abertura de novas contas, a liquidação sistemática, contava uma história diferente. Contava uma história de ganância, não de luto. Com a justiça legal servida, comecei a tarefa mais difícil de reconstruir minha vida. O fideicomiso da família, agora totalmente sob meu controle, trabalhou para reaver os bens que ela havia vendido. Foi um processo longo e caro. Conseguimos recomprar a coleção de relógios do meu pai em um leilão. As joias da minha mãe, infelizmente, haviam sido desmontadas e vendidas como pedras soltas, perdidas para sempre. A pintura da minha trisavó foi rastreada até um colecionador particular em Zurique, que, após ser informado de sua proveniência roubada, concordou em vendê-la de volta por um preço justo. A casa de campo em Minas Gerais voltou para a família, sua escritura agora segura e inquestionável. No primeiro fim de semana depois que tudo foi resolvido, dirigi até lá sozinho. A placa de vendido do conglomerado ainda estava pregada torta no portão da frente. Eu a arranquei com as próprias mãos. A casa estava vazia, fria, mas enquanto eu andava pelos cômodos empoeirados, não sentia tristeza. Sentia uma sensação de retorno ao lar. Era ali que minha história estava, nas tábuas do assoalho que rangiam e na vista das colinas ondulantes. Era o legado que Helena tentou roubar, mas que no final só conseguiu se expulsar. Passei o ano seguinte restaurando não apenas a casa, mas a mim mesmo. Vendi a casa na cidade, um lugar agora manchado por memórias de traição, e me mudei permanentemente para o campo. Aprendi a cuidar da terra, a consertar cercas, a sentir o ritmo das estações. O trabalho físico fortaleceu meu corpo e a paz da natureza curou minha alma. Às vezes eu recebia notícias de Helena por meio de amigos em comum. Ela havia declarado falência e se mudado para um pequeno apartamento em outra cidade, trabalhando em um emprego de baixa remuneração. Ela havia perdido tudo, e as pessoas que antes a admiravam agora a viam pelo que ela era. Eu não sentia alegria em sua miséria, apenas uma distante e sombria aceitação de que as consequências haviam encontrado seu caminho. Minha verdadeira vingança não foi a ruína financeira dela. Foi a minha recuperação. Foi redescobrir a força que meus pais e avós haviam me passado. Uma resiliência que não estava em barras de ouro ou pinturas a óleo, mas no caráter. Eles haviam construído um legado para durar, e eu, seu último descendente, o havia protegido. Um dia, enquanto estava sentado na varanda da casa de campo restaurada, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e roxo, percebi que estava genuinamente feliz. Eu havia sobrevivido à doença, à traição e à perda. Eu havia enfrentado a escuridão e saído do outro lado, não ileso, mas inteiro. A mulher que tentou me apagar da história agora era apenas uma nota de rodapé esquecida na minha. E essa, eu decidi, era a melhor justiça poética de todas. O que você teria feito no meu lugar? Você acha que a justiça foi servida? Ou minha reação foi longe demais? Quero muito saber sua opinião. Se você gostou desta história de traição e redenção, por favor, clique no botão curtir para nos mostrar seu apoio. E não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal.
Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo narrativas como esta para você. Deixe um comentário abaixo com uma classificação de 1 a 10 para esta história. Seus comentários são muito importantes para mim, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E antes de ir, confira o vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza de que você vai gostar. Até breve. M.